Agora eu vou corrigir para vocês o exercício número 3, tá? Então, o primeiro valor que tem ali dentro do retângulo é o 0,3333, é uma dízima periódica, certo? Depois, o próximo valor que está ali é uma fração, é a fração 5 nonos. Então, 5 nonos. Para a gente poder comparar e colocar em ordem crescente, a fração 5 nonos tem que ser escrita da forma decimal. Então, vai ter que escrever ela com números, né? Não inteiros, com vírgulas. Então, primeiro vamos dividir para ter esse número escrito na forma decimal. Então, faz 5 dividido por 9. 5 é menor do que 9, eu não consigo dividir, né? Quando o dividendo é menor do que o divisor, eu preciso arrumar o número. Então, eu vou colocar um 0 aqui na frente e um 0, aqui no quociente. Aí vem, qual é o número que vocês vão multiplicar por 9, que o resultado vai chegar mais próximo do número 50? Número 3. 3. Quanto que é 4 vezes 9? 4 vezes 9 é igual a 36. Mas só que tem um que chega mais perto do 50 ainda, que é o 9 vezes 5. Quanto é 9 vezes 5? 45. 45. Então, aqui no quociente, eu vou colocar o número 5, ó. 5 vezes 9 é igual a 45. 50 menos 45, resta 5. Aí, 5 é menor do que o 9, coloco 0. Aí, de novo, eu vou vir com essa pergunta. Qual é o número que eu multiplico por 9 que chega mais perto dos 50? Então, repare que eu tenho 50 aqui e 50 aqui. O que é isso? É uma dízima periódica. Então, aqui eu vou fazer 45, 5 vezes 9, de novo, será igual a 45, certo? Portanto, esse valor aqui é equivalente à dízima periódica 0,5555, então com um período 5. Esta daqui é a divisão de 9, aliás, de 5 por 9, tá? Mas tem outra fração ali ainda pra gente dividir, que é o menos 2 nonos. Então, agora eu vou fazer para vocês a fração menos 2 nonos, certo? Então, menos 2 nonos. Então, como fica essa fração, tá? Eu coloquei o sinal de menos aqui, não pode. O sinal de menos tem que ficar na frente do traço da fração, tá bom? Então, ó, menos 2 nonos. Então, eu vou fazer 2 dividido por 9. Então, agora a gente vai fazer 2 dividido por 9. 2 é menor do que o 9. Então, vamos ter que arrumar. Coloco um 0 aqui e um 0, aqui, certo? Cauã, eu só gostaria de fazer uma observação. Você dividiu de forma correta. Você falou 0,5, né? Parabéns, tá bom? Então, aqui, ó, 0 e 0, certo? Então, aqui, ó, eu não sei se foi o Cauã ou se foi o Du que falou 0,5, mas o Du deve ter chegado. Foi, parabéns. Então, ó, o número que eu vou multiplicar por 9 que vai chegar mais próximo do 20 é o número 2. Então, 2 vezes 9, deixa eu trocar a caneta, senão vai ficar muito vermelho. 18. 2 vezes 9 é igual a 18, né? Então, eu coloco 2 aqui, 2 vezes 9 é igual a 18. 20 tira 18, restou 2. Aí eu venho aqui e abaixo 0. E aqui o 2 de novo, 2 vezes 9 é igual a 18. Aqui abaixou o 2. Então, de novo, eu tenho uma dízima periódica, onde o período dessa dízima será o número 2. Então, a resposta aqui do menos 2 dividido por 9 é menos, né? Não pode esquecer que o sinal vai permanecer com o algarismo, menos 0,2, aonde o período está em 2. E aí tem também, aí tem 0,8 que já está certo, então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses dois números aqui e vou escrever eles aqui em cima, só para eu ganhar espaço para eu poder fazer a divisão das outras frações, tá bom? Então aqui, ó, esse 0,33333, eu não preciso escrever 0,33333, né? Eu posso simplesmente colocar 0,3 e um tracinho em cima do 3 para indicar o período. Eu não estou ainda colocando em ordem crescente, tá bom? Eu só estou colocando na ordem que aparece ali. Aí o outro número que aparece ali é o 5 nonos, mas que agora eu já vou substituir por
0,5. Não está em ordem crescente, tá? Parece que está, mas não está. Agora, o outro número que eu vou colocar aqui é esse aqui, referente ao menos 2 sobre 9, que é o resultado dessa divisão foi menos 0,2 com período em 2. Então, eu já passei para cá esses valores. Eu vou apagar esses cálculos para eu poder fazer as outras frações, tá bom? Então, agora vamos para as outras frações. Tem aqui, o próximo valor já é um valor, é um decimal exato, não é nem dízima periódica, né? É o decimal 0,08. Então, eu já coloquei ele aqui, porque ele já está de forma decimal, tá? E aí, o próximo valor é 15 dividido por 3. Essa divisão é muito fácil, né? 15 dividido por 3. Deu 0,5. 15 dividido por 3 é igual a 5, agora é sem o zero, porque 15 é maior do que 3. Então, é 15 dividido por 3, ó. 5 vezes 3 é igual a 15, 15 menos 15 é igual a 0. Então, esse valor aqui é correspondente a 5. 15 dividido por 3 é correspondente a 5, tá bom? Vou para a próxima, menos 8 terços. Então, aqui eu tenho a fração menos 8 terços. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer 8 dividido por 3 para saber qual é o valor decimal correspondente a esta fração aqui. Então, faço 8 dividido por 3. 8 é maior que 3, então eu já posso começar o cálculo. 2 vezes 3 é igual a 6. 8 tira 6, resta 2. Pronto, agora o 2 é menor do que o 3. Então, para eu continuar esse cálculo, eu tenho que colocar a vírgula aqui e acrescentar um zero no resto, tá bom? Aí, agora eu faço... cadê o número que eu vou multiplicar por 3, que chega mais próximo do 20, mas não ultrapassa? É o número 6. 6 vezes 3 é igual a 18. 20 tira 18, resta 2. Então, eu acrescento 0. Então, vai ser de novo 6. Então, novamente, nós temos uma dízima periódica, aonde o período começa no 6. Então, vou fazer a representação dela aqui, ó. Menos 2,6, aonde o período começa no 6. Eu só coloco o risquinho em cima do 6, certo? O próximo valor que está ali já está na forma decimal. Então, eu vou colocar todos esses números aqui agora, tá? Então, falta eu pôr aqui o número 5, que vai ser o maior de todos, né? Tá bem evidente. Aí, eu vou colocar esse valor aqui, menos 2,6, porque esse valor é correspondente a menos 8 terços, tá? Então, menos 2, com dízima em 6. E aí, o último número que está lá, que já está em forma decimal, é o menos 1,2. Então, são esses números aqui que vocês precisam escrever na forma crescente. Lembrando, a forma crescente é do menor número para o maior. Quanto mais negativo for um número, quanto maior for o algarismo de um número negativo, então, quanto maior for o algarismo de um número negativo, menor esse número é, porque ele fica mais afastado de zero. Um número negativo, quanto mais afastado de zero, menor ele é. E quanto maior o algarismo, mais afastado ele fica, tá? Então, agora vamos observar aqui qual é o maior número, assim, maior número não, né? O menor número negativo. Aquele que tem o maior algarismo e é negativo. Então, o menor número negativo, qual é? Então, aqui, ó, tem menos 2,6, menos 1,2 e menos 0,2. Eu já sei que os números negativos são os menores, mas aquele que tem o maior algarismo de todos aqui será menos 2,6. Então, a gente vai começar por ele. Esse número é o menor número de todos os números que estão aqui. É o número que além de ser negativo, está mais longe, está mais afastado de zero. Então, o primeiro número que vai vir da sequência é o menos 2,6, certo? Alguém sabe me dizer qual será o próximo número? Hein, gente? Me respondam. 0,3? Ó, o 0,3 ele é positivo,
tá? Você vai ter que falar pra mim, ó, tá vendo aqui, ó, o maior algarismo é 1,2, tá vendo? De negativo, só do negativo que eu tô falando. Como ele é o maior algarismo e ele é negativo, ele vai ser o próximo. Entendeu isso? Tem que pôr primeiro os negativos? Sim. Primeiro os números negativos, porque eles são menores. Olha aqui, ó. Vamos lembrar da reta numérica? Então, ó, pensa na reta numérica. Tá aqui. Tá vendo? Eu vou colocar o eixo zero aqui, tá? Para esse lado aqui, eu tenho todos os números positivos até o infinito. Para esse lado, que é o lado esquerdo, eu tenho todos os números negativos para o infinito também, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o número menos 1, depois aqui eu tenho o número menos 2, e depois eu tenho o número menos 3. Então, olha, quanto mais afastado esses números negativos estão ficando do ponto zero, que é esse, então, quanto mais longe eles vão do zero, menor esses números são, tá? Tá. Aí, olha o exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó, menos 2,6. Então, ó, menos 1, menos 2. Aí vem menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3, menos 2,4, menos 2,5. E menos 2,6 vai ficar mais ou menos aqui, ó. Menos 2,6. Tá vendo? E aí, agora aqui eu tenho menos 2, aliás, eu tenho menos 1,2. Vou representar ele aqui também, ó. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 1,1, menos 1,2. Ele ficou bem aqui. Então, se você observar, esse número está mais próximo do zero do que este. Então, esse número aqui é menor. Porque quanto mais longe, menor é o número. Olha esse aqui, ó. O menos 2, o menos 0,02. Então, o menos 0,02 ainda não chegou no 1, né? Ele tá para cá. Então, ó, menos 0,1 e menos 0,2, esse número está aqui. Então, ele é maior. Dos negativos, entre os números negativos desse exercício, o maior de todos é o menos 0,2, porque é o que está mais próximo do eixo zero. Entendeu, Du? Agora entendi. Entendeu? Entendeu, Mas, Cauã? Mais alguém? Os alunos que estavam prestando... Todos entenderam? E aí, ó, a gente começa a colocar os números positivos. Daí tem este número que é positivo, este número. Esse aqui, nós estamos falando de um que é... Ó, aqui eu tenho 3 dividido por 10. Aqui eu tenho 8 dividido por 100. Porque aqui são duas casinhas. Então, eu dividi em mais partes. Esse número aqui é menor de todos. Esse número não chega nem na casa do décimo, ele fica na casa do centésimo. Não é casa, é ordem, né? Esse aqui não fica na ordem do décimo, esse aqui fica na ordem do centésimo. Então, esse aqui, dos positivos, ele vai ser o menor de todos. E aí, o maior de todos, nós já vimos que é o número 5. Mas repare, então aqui a gente vai ter o número 5, eu vou representar o número 5 aqui, tá bom? Porque vai ser o maior de todos mesmo. E aí, eu vou começar a colocar esses. Antes de chegar no 0,3, então aqui eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, né? Em contrapartida, os números positivos, tá? Só para complementar, quanto mais afastado de zero, o zero tá aqui. E para cá estão os positivos. Os positivos, quanto mais afastado de zero, maiores eles são. Os negativos é o contrário. Mais afastados, menores. Os positivos, mais afastados, maiores, tá? Então aqui, ó, eu lembro que você tinha posto... É que era na ordem crescente, aí eu vi... Você pôs do maior pro menor? É do menor, é crescente, é do menor pro maior. Aí eu vi que era negativo. Isso. Ah, tá, entendi. Muito bom. E aí aqui, ó, tá vendo? Menos 0,3. Aí vem aqui o menos 0,4 e o... Menos não, desculpa, é positivo. Aí vem o 0,4, aí vem o 0,5 aqui. E o 0,8, ele está antes... Aqui é o 0,1. Esse 0,8, ele tá aqui, ó, antes do 1. Ele fica aqui, ele é o primeiro de todos, não dá nem pra pôr ele. Ele fica bem aqui, ó, na reta numérica. 0,08. Certo? E aqui o grandão inteiro é o 5. Então, agora eu vou terminar de colocar eles na ordem crescente para vocês, né? Então, ó, menos 0,2. Depois, depois, 8 centésimos, né? Que é 0,08. É sinônimo de 8 centésimos. Deixa eu colocar um pontinho aqui para separar.
Aí depois, 0,3. O 0,1 eu coloquei ali de bicão, ele não faz parte do exercício. O 0,5 tá aqui. Aí faltou o 0,2, né? O 0,2 tá. Ah, não, mas é negativo. Então, 0,3 e aí o 0,5 e por último o número 5, que é o maior de todos. Então, essa daqui é a sequência desses números na ordem crescente. Alguém gostaria de perguntar sobre esse exercício? Certo? Então, ficou corrigido o exercício número 3, tá bom? Bom, então, dando sequência na nossa correção, eu vou fazer agora a leitura do exercício número 4. Leia e analise cada afirmação, depois assinale com verdadeiro ou falso, né, para as verdadeiras V e para as falsas F. Todo número racional positivo é sempre maior do que qualquer número racional negativo. Gente, todo número positivo, racional, inteiro, se ele for um número positivo, ele sempre será maior do que um número negativo. Então, qualquer número positivo, não importa se ele é racional, se ele é inteiro, ele sempre será maior do que um número negativo, tá bom? Por isso, a resposta da alternativa A é verdadeira, tá bom? Então, V de verdadeira. Na B, comparando-se duas frações positivas com o mesmo denominador, a maior é aquela que tem o maior numerador. Sim, quando nós temos dois denominadores, né, duas partes debaixo da fração, dois denominadores iguais, quando há a necessidade de comparação desses valores, basta analisar o numerador. Então, eu vou colocar aqui somente um exemplo para vocês. Então, se eu tiver a fração 7 sextos e a fração 7 terços, eu vou analisar somente o numerador. Aquela que tiver o maior numerador será a maior fração, né? Por quê? Porque se eu dividir 6 por 7, o resultado é maior do que se eu dividir 3 por 7. Portanto, sempre será maior aquela que tiver o maior numerador, por isso a alternativa B é verdadeira, tá certo? A alternativa C. Comparando-se duas frações positivas, nas quais somente o numerador são iguais, então agora só o numerador são iguais, maior é aquela que tem o menor denominador. Claro, o denominador é a quantidade de partes que nós vamos dividir, não é? O denominador, eu não pego 6 e divido em 7 partes, eu não pego 3 e divido em 7 partes. Se eu pegar um mesmo número, um mesmo numerador, número 4 e número 4, e aqui eu for dividir o 4 por 2, e aqui eu for dividir o 4 por 3, ou por 5, fica melhor para vocês verem melhor, então, ou por 5, o resultado de 4 dividido por 2 será maior do que o resultado de 4 dividido por 5. Então, eles têm o mesmo eles têm o mesmo numerador. Porém, aquele valor que tem o menor denominador, que nesse caso é o 2, esse valor, o resultado dessa divisão será menor, porque eu vou dividir em menos partes. Eu vou pegar o 4 e vou dividir em só 2 partes. Então, cada parte vai ter uma quantidade maior do que aqui, que eu vou pegar o 4 e vou dividir em 5 partes. Vai ter uma quantidade menor. E aí, por isso, esta afirmação também é considerada uma afirmação verdadeira. Tá vendo? É verdadeira. E agora a alternativa D. Quanto mais à esquerda do zero estiver representado um número, maior ele será. Não. Quanto mais para a esquerda, então vamos lembrar da reta numérica, né? Então a reta numérica, quanto mais para a esquerda, menor é o número. Observem aqui, ó. Então aqui eu tenho um número, olha aqui. Então aqui tem. Assim, vamos supor que aqui eu tenho o número 2, agora eu vou para a esquerda, 1. Para a esquerda, 0. Para a esquerda, menos 1. Para a esquerda, menos 2. Para a esquerda, menos 3. Então, quanto mais para a esquerda eu fui indo com os números, menores eles foram ficando. Por isso, essa resposta é uma afirmação falsa. Está aqui no livro
falsa, tá bom? E aí, no exercício número 5, pede para desenhar no espaço abaixo uma reta numérica e localizar os seguintes números racionais, certo? Então, eu vou resolver essa daqui do lado para vocês, tá? Os números que já estão escritos na forma decimal, que já estão escritos com vírgula, eu vou manter e eu só vou realizar a divisão dos que estão escritos da forma fracionária, da forma de fração, para poder localizar com mais facilidade esses números na reta numérica, certo? Então, eu vou apagar aqui. O ponto A já é, agora o exercício número 5, tá? O ponto A já é menos 0,3, tá certo? O ponto B é uma fração, menos 8 quintos. Então, eu vou dividir 8 por 5, ver quanto dá, e o resultado vai ser equivalente a essa fração na forma decimal. Então, eu vou fazer 8 dividido por 5. 8 é maior do que 5, então eu pego 1, faço 1 vezes 5, 5. 8 tira 5, 3. Agora, 3 é menor do que 5, eu não consigo dividir. Então, eu coloco uma vírgula aqui e um zero aqui. Qual é o número que eu vou multiplicar por 5 que é igual a 30 no caso? É o número 6. 6 vezes 5 é igual a 30. 30 menos 30, zero. Então, a resposta aqui tem que colocar o sinal, como tem o sinal de negativo, tem que pôr, é menos 1,6. Esse é o ponto B. O ponto C também já está prontinho para ser colocado. O ponto C já está escrito na forma decimal, que é o número menos 5, né? Na verdade, ele é considerado um número inteiro, mas todo número inteiro é um número decimal, então fica de boa. O ponto D, que é este aqui, é igual a 35 sobre 7. Essa divisão é uma divisão muito fácil, também está em forma de fração. Nós vamos ter que realizar essa divisão. O ponto D será o resultado da divisão de 35 por 7, que é uma divisão muito fácil, porque o 35, aliás, o 7 é múltiplo de 35. Se eu multiplicar o 7 por 5, 5 vezes 7, eu tenho 35. Então, a resposta é 0. Então, eu já sei que o ponto D será igual a 5 positivo, porque este número aqui é positivo, certo? Aí, próximo número é o ponto E. O ponto E, vou escrever ele aqui, o ponto E é igual a 1,6, certo? Deixa eu ver se tem mais um. Ainda tem o ponto F, eu vou apagar esses aqui, com licença. O ponto F, o valor do ponto F é 3 décimos, então o ponto F é igual a 3 décimos. Então, tem que fazer 3 dividido por 10. 3 não dá para dividir por 10 porque 3 é menor do que 10. Então, eu acrescento um zero aqui e coloco um 0, aqui. Qual é o número que eu multiplico por 10 que o resultado é 30? É o número 3. 3 vezes 10, 30. 30 menos 30, 0. Então, o ponto F aqui é equivalente a 0,3, certo? Agora, gente, eu vou pegar todos esses pontos, né, que foram passados no enunciado do exercício e vou colocar eles na reta numérica, conforme foi solicitado. Então, quais são esses números? O menos 3, o número 5, o número menos 1,6, o número menos 5 e aqui 5. Aqui, o número 0,3 e o número 1,6, né? Aí, eu vou colocar esses números na reta numérica, certo? Então, aqui eu vou desenhar uma reta numérica. Então, vou colocar o eixo 0, tudo bonitinho pra gente encontrar esses valores, tá bom? Vai ficar um pouco fora de escala, mas vai dar pra entender. Então, aqui, ó, tem o 0, certo? Aí, vamos lá, vou marcar o primeiro ponto, menos 0,3. O menos 0,3 vem antes do 1, certo? Então, eu vou fazer aqui a marcação até o menos 5, porque eu vou precisar do menos 5 aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar com outra cor. Eu vou colocar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, aqui eu tenho o menos 5. O menos 5 é equivalente ao ponto C, tá? Então, já vou marcar aqui o ponto C, que é este aqui, tá bom? A reta numérica, ela vai estar ao infinito para lá.
Aí, eu ia marcar esse aqui, né? Ainda vou. Então, aqui eu sei que eu tenho menos 1. Então, aqui eu tenho 0,1, 0,2 e 0,3 negativos. Portanto, aqui eu vou marcar menos 0,3. Certo? Já marquei esses dois números aqui. Agora eu vou marcar esse. Menos 1,6. Então, o menos 1 tá aqui, menos 1. Aqui na metade, então eu tenho menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, menos 1,4, menos 1,5. E aqui eu vou ter o menos 1,6. Então, aqui eu já marquei o menos 1,6. Este aqui é o ponto E, certo? E o 0,3, menos 0,3 é o ponto A, tá? Vou marcar ele aqui. Agora, eu vou marcar esse ponto, o ponto 5, tá? Então, vamos lá pro outro lado. Agora é positivo. Esse lado é o lado negativo, agora vamos pro lado positivo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o valor 5, certo? O valor 5 é equivalente ao ponto D. Então, vem aqui e marca o ponto D, certo? E aí, vamos marcar agora o 0,3. Só que agora é o 0,3 positivo, tá bom? Então, eu vou contar. Então, aqui eu já sei que é o 1, o 0,3 vem antes. Então, vai ficar 0,1, 0,2, 0,3. Então, ele vai ficar bem aqui, tá vendo? Então, aqui eu tenho 0,3, certo? E esse 0,3 é equivalente ao ponto F. Então, eu vou chamar este aqui de ponto F, certo? Eu vou colocar o ponto D de cor, da mesma cor dos outros para não misturar, tá bom? O ponto D. E aí, falta o ponto E, que é 1,6. Então, aqui eu já sei que é o 1, né? Então, aqui eu tenho 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 está bem aqui. Então, aqui é 1,6, só que é 1,6 positivo e esse é o ponto. Esse aqui é o B, tá? O E é o positivo, esse é o E e o negativo é o B. Desculpa aí a confusão de E e B, mas esse é o B. O B que é negativo, tá? Então, aqui é o B. E aí, tem um complemento desse, então aqui já está pronta a reta numérica com todos os pontos, certo? E aí tem um complemento desse exercício, que fica aqui embaixo, que pede para escrever os números que são opostos, né? Então, aqui oposto é quando eu tenho um número positivo e um número negativo com o mesmo algarismo. Então, o ponto F é oposto ao ponto A, porque aqui eu tenho 0,3 positivo e 0,3 negativo. Repare que são os mesmos algarismos, então eles são opostos. Aqui, ó, o B e o E. Então, eu tenho menos 1,6 negativo e 1,6. Então, mesmo algarismo, só que um é positivo, o outro é negativo, também são opostos. E o menos 5 e o 5 também são opostos, né? Cada um fica em um sentido oposto da reta numérica, tá bom? E aí, aqui, vocês confiram, por favor, a resposta de vocês, tá vendo? Então, tá aqui a representação de todos esses pontinhos. E aqui, os pares correspondentes, né? Que representam os pares opostos na reta numérica. Bom, pessoal, então agora a nossa primeira parte da aula está encerrada, que foi de correção. Um grande beijo, tchau!